Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Jujutsu Kaisen, Despertar Sem Limites. Capítulo 81. Sumi Minamoto não estava com pressa. Aquele vira-lata estava com ele há séculos, desde o dia em que despertou sua técnica. Claro, tinha sido um pouco forçado no começo, mas ainda assim, algo tão persistente não seria aceito tão facilmente. Sentou-se de pernas cruzadas no sofá, fechou os olhos lentamente e acalmou a mente. Expandiu sua percepção para fora, usando a cabeça de mosca como âncora. Ele conseguia sentir, mas não com clareza suficiente. A cabeça de mosca não lhe dava retorno suficiente. Sem hesitar, 3 pontas se estenderam de suas omoplatas por baixo de suas roupas. Esta peça de armadura de carne aumentou sua capacidade sensorial, embora mais nem sempre fosse melhor. Com a experiência, ele descobriu que 3 era um equilíbrio ideal. Mas naquele momento, o equilíbrio não era a prioridade, ele precisava maximizar a percepção. Mais 2 picos surgiram, elevando o total para 5. Imediatamente seus sentidos se expandiram, não parecendo mais estar pressionando uma barreira invisível. No momento seguinte, ele acertou suavemente a cabeça de mosca. Ainda assim, algo estava errado. O que faltava agora era uma forte onda emocional vinda do vira-lata. Depois de todo esse tempo, será que ele tinha ficado mais inteligente? Será que ele tinha mesmo devorado algum da sua espécie? A julgar por isso, ainda estava com preguiça. Afinal, ainda não tinha se esforçado o suficiente. Ele teria que reforçar o controle no futuro e pessoalmente impulsionar seu progresso na caça de outros de sua espécie. Pensamentos aleatórios vagavam pela mente de Sumi Minamoto, mas não interferiam na tarefa em questão. Ele concentrou sua atenção no vira-lata. Distante. A cabeça de mosca de repente se virou para Rico Amanai e falou com uma voz quebrada e hesitante. Pense em meu nome. O vira-lata tinha força de grau 2. Para uma equipe de novatos como a dela, as missões não deveriam ser excessivamente perigosas, eles deveriam ser capazes de lidar com isso. Mas a mensagem que ele estava recebendo agora era um pedido de socorro. Estava em sério perigo e pedia sua intervenção. Até mesmo seu símbolo dentro de seu domínio de imagem mental estava começando a mostrar sinais de instabilidade. Sumi Minamoto não podia mais agir de forma casual. Se quisesse intervir, precisaria descer impecavelmente. O que levantou outro problema. A energia emocional do vira-lata não era forte o suficiente. Não era o suficiente para desencadear uma conexão perfeita. Essa era uma falha nascida da sua falta de intelecto. Ele precisava de alguém por perto para amplificar sua ressonância emocional. Quanto mais desesperado, mais intenso o desejo, mais fácil seria para ele contornar os limites da distância, da energia amaldiçoada, do pensamento, do tempo, e alcançar uma descida de consciência perfeita. A hora foi há algumas horas. Rico Amanai correu animadamente para a árvore de osso branco, mas a pessoa não estava lá. Ela correu para o dormitório, mas a porta estava bem fechada. Ainda nenhum sinal dele. Ela tinha certeza de que o havia lembrado. Ela estaria em uma missão hoje. Um pouco decepcionada, ela rapidamente se recompôs. A emoção da missão foi mais do que suficiente para dissipar qualquer emoção negativa. Agarrando sua cabeça de mosca, Rico correu até o portão da escola. Desculpe o atraso, ela se desculpou com o pequeno grupo que a esperava. Kento Nanami, Yu Aibara e um supervisor auxiliar já esperavam há alguns minutos. Com a presença de Rico, a equipe de 3 pessoas estava completa. Assim que o supervisor terminou de explicar a missão, vamos! Rico acenou grandiosamente, assumindo inesperadamente a liderança. E surpreendentemente, os outros a seguiram sem questionar. O destino era distante, exigindo várias baldeações ao longo do caminho. Já era fim de tarde quando chegaram. Em fila, o grupo olhou para o prédio alto cercado por fita policial. Um hospital. Incidentes com espíritos amaldiçoados tendem a acontecer em lugares como este. Rico deu um passo à frente e se ofereceu para lançar a barreira. Ela levou os dedos em forma de espada aos lábios, canalizando um tênue fluxo de energia amaldiçoada. Uma massa semelhante à tinta preta surgiu acima de sua cabeça e lenta, mas firmemente pingou para baixo, formando a barreira. Ela sentiu satisfeita. Seu controle sobre a energia amaldiçoada era perfeito. Mais e ela transbordaria. Menos e não seria suficiente. Isso era perfeito. Se Sumi Minamoto estivesse aqui para ver isso, ele provavelmente sorriria de alívio, mas não diria mais nada. Hahaha. Ela riu livremente para si mesma, então rapidamente se recompôs e entrou na barreira primeiro. Nanami e Aibara seguiram logo atrás, enquanto o supervisor ficou do lado de fora para dar suporte. Agora, era assim que uma configuração de equipe adequada deveria ser, não como aquela dupla retrógrada de Sumi Minamoto e Shiko Mishima. Uma vez lá dentro, os 3 imediatamente reforçaram a formação e avançaram lentamente. A barreira, modelada com base nos ensinamentos de Sumi Minamoto, era diferente do que haviam aprendido na escola. Rico agora conseguia sentir claramente a posição das maldições. Mas havia algo estranho na força. O número também não parecia certo. Rico aguçou seu foco. Su lhe ensinara que esse tipo de barreira aumentava a percepção, marcando as maldições internas como nuvens de energia negra. Quanto maior a nuvem, mais energia amaldiçoada. Embora mais energia não significasse necessariamente mais poder, era um indicador confiável de força. A energia amaldiçoada ao redor dos 3 media apenas o tamanho de um punho. Mas as outras presenças, cada uma era quase do tamanho de uma bola de basquete. E eram 2. Isso não pode estar certo. Uma tensão nervosa começou a surgir. Ela se obrigou a manter a calma, olhou de soslaio para os outros 2 e disse seriamente, tenham cuidado. Tem alguma coisa errada. Os outros assentiram, silenciosamente levantando a guarda. Nanami ergueu a lâmina em direção ao peito, enquanto Aibara permaneceu alerta aos arredores. Rico continuou andando, lentamente liderando o caminho em direção às maldições.
Eram todos alunos de livros didáticos com sólida teoria. Esse tipo de situação era abordado em seus materiais, sendo da mesma escola, rapidamente chegaram à mesma conclusão. Eles tinham vantagem numérica. Feiticeiros eram inerentemente mais fortes que maldições. Derrotar um oponente de nível superior não era incomum. Além disso, Rico olhou para a cabeça de mosca flutuando acima dela. Eles tinham aquele cara também. Embora sua força não fosse clara e a barreira não revelasse sua energia amaldiçoada, ainda era alguma coisa. Seus olhares se encontraram. Depois de avaliar a situação, concordaram. Não havia necessidade de recuar. Contanto que se mantivessem atentos, tinham boas chances de completar a missão. Típicos novatos, animados e fáceis de influenciar. Nanami ainda hesitou um pouco, mas logo foi levada pelo ímpeto do grupo. O hospital não era grande. Eles chegaram rapidamente aos espíritos amaldiçoados. Eles trocaram um olhar. Rico bateu palmas e de repente avançou com um sorriso louco. Nanami estava logo atrás dela. Aibara desviou para interceptar o outro. Rico se moveu a uma velocidade estonteante. Num piscar de olhos, ela estava bem na frente do espírito amaldiçoado. Quando estavam prestes a colidir, ela parou repentinamente, girou no meio do movimento e derrapou para o lado, levantando poeira enquanto seus sapatos raspavam o chão. Ela já estava por trás disso. Nanami chegou um instante depois, saltando alto e brandindo sua arma com força para baixo, mirando à esquerda da cabeça da maldição com força total. A maldição piscou confusa, murmurando algo. Então, rapidamente ergueu o punho para bloquear a lâmina. Seu corpo enorme bloqueava a luz, projetando uma longa sombra atrás dele. Rico dobrou os joelhos, deu um passo à frente e pressionou levemente aquela sombra. A maldição congelou instantaneamente. Nanami abaixou sua postura para ganhar velocidade na descida, golpeando em direção à cabeça, mas acabou acertando o braço. Uma falha? Suas pupilas se contraíram. A maldição se libertou do controle de Rico e bloqueou o golpe mortal com seu braço. O ataque coordenado deles fracassou. Um passo em falso estragou tudo. Ao mesmo tempo, Aibara foi gravemente ferido pela segunda maldição. O plano original era simples. Rico usaria sua técnica para imobilizar a maldição. Nanami atacaria durante esse período. Seu ataque aprimorado por técnica finalizaria o ataque. Então, os dois se reagrupariam com Aibara e os três derrotariam a maldição restante juntos. Fácil, certo? Era uma combinação intensa que eles praticavam repetidamente na escola. O plano era sólido e tinha uma alta taxa de sucesso. Mas em uma luta como essa, o momento certo era tudo. O nervosismo de novatos já havia lhes causado uma autodestruição, colocando pressão sobre si mesmos antes mesmo da batalha começar, tornando os erros mais prováveis. Rico e Nanami se esquivaram da maldição violenta e se afastaram. Aibara, arremessado para trás, foi agarrado pelos outros dois. Agora, ambas as maldições convergiam e avançavam sobre eles. A situação ia de mal a pior. Quase acertei. Aibara ofegou e fechou os olhos. Ei, não fechem os olhos e finjam que estão prontos para morrer, gritou Rico com urgência, olhando para os xingamentos e depois para os companheiros de equipe. Então o que vamos fazer? O coração de Aibara batia forte enquanto as maldições se aproximavam. Ele engoliu em seco e levantou a voz em pânico. Não havia outro jeito. Se ele se esforçasse ao máximo, talvez pudesse dar aos outros tempo suficiente para escapar. Assim que ele se preparou para atacar em frente. Obviamente pedimos reforços, gritou Rico. Capítulo 82. Os três sentiram uma renovada sensação de esperança. No momento em que seus olhares se encontraram, eles se entenderam sem precisar falar. Rico Amanai contou silenciosamente em sua mente. 3, 2, 1, correr. Imediatamente os três se espalharam em direções diferentes, combinadas previamente. Havia apenas 2 espíritos amaldiçoados. Pelo menos um deles deveria conseguir respirar. Quanto aos outros 2, agora dependia de suas próprias habilidades. Hora de ver se todo aquele treinamento na escola tinha valido a pena. Cada um por si quando ocorre um desastre. Essa foi a técnica final da equipe. Unidos, eles brilhavam intensamente, dispersos, eram apenas uma bagunça. Tudo o que precisavam fazer agora era evitar uma luta direta e ganhar tempo, apenas resistir até que os reforços chegassem. Talvez, eles pudessem até escapar completamente do hospital? O pensamento mal surgiu e eles o rejeitaram imediatamente. Claro, os espíritos amaldiçoados geralmente ficavam perto de onde nasciam, mas isso não significava que não pudessem partir. Se os três ousassem fugir, as maldições os expulsariam completamente, transformando tudo em um desastre completo. Mesmo que cometessem seppuku depois, não seria suficiente para espiar as consequências. A única opção era se esconder atrás da barreira. Mas o hospital não era grande. Cedo ou tarde, eles seriam encurralados. Kento Nanami e o Aibara continuaram olhando furtivamente para Rico Amanai. Onde está o backup? Sério, onde? Quanto tempo mais? Mas Rico evitou seus olhos. Ela fugiu das maldições e, de repente, estendeu a mão e agarrou a cabeça de mosca que flutuava acima dela. Parando, girou e gritou. Reforço chegou. Então, sem hesitar, ela lançou a cabeça de mosca, bem entre as maldições e o trio. Num instante, todos os olhares, incluindo os das maldições, se fixaram naquela figura negra. Toda a pressão recaiu sobre o pobre cachorro. Ele encarou inexpressivamente as 2 maldições à sua frente. Era um espírito amaldiçoado também, claro, mas não existia mais forte entre iguais por padrão. Entre iguais, a força se resumia à pura habilidade. E não tinha nenhuma. Nasceu fraco. Vão. Ataquem já. Ouviu-se a voz de Rico Amanai atrás de vocês. Virou a cabeça, cheio de ressentimento. Você não era assim antes. Sua superfície espelhada não demonstrava emoção, mas qualquer um podia dizer exatamente o que ela queria dizer. Atacar com o quê?
Como? Eu vou morrer. Você precisa perguntar isso ao mestre. Você não pode esperar só mais um pouquinho? Rico imediatamente colocou a mão na testa. Os dois espíritos amaldiçoados não esperaram. Graças à breve pausa de Rico, ela agora era o alvo mais próximo. Então eles avançaram em direção a ela em uníssono. Socorro! Sum! Rico gritou com os olhos bem fechados. Aquele grito, carregado de emoção, foi como apertar um interruptor. A aura da cabeça de mosca mudou. Ela se virou para Rico. De sua superfície espelhada, veio a voz de Sum Minamoto fraca e entrecortada. Pense em meu nome. No momento em que ouviu, Rico se iluminou de alegria. Ela entendeu. Ela gritava interiormente e repetidamente. Sum Minamoto, Sum Minamoto, Sum Minamoto, Sum Minamoto, Sum Minamoto, Sum Minamoto. Com as emoções em sincronia, a cabeça de mosca congelou no ar. Sua presença mudou drasticamente. A aura desajeitada desapareceu, substituída por uma imobilidade controlada. Suas asas gêmeas agitavam o ar enquanto pairava. Ele voou para frente, posicionando-se entre Rico e as maldições. Naquele momento parecia um anjo. Rico só conseguiu vê-lo inclinar-se levemente para frente e no instante seguinte, ele apareceu no ombro da maldição. Sua mão se estendeu, roçando suavemente o que mal podia ser reconhecido como a linha do maxilar da maldição. Um brilho carmesim brilhou e a maldição congelou. Apenas um grau 2. Parece que o poder desse vira-lata é fora de série. Se eu tiver que cuidar de tudo sozinho, qual o sentido de manter essa coisa por perto? A cabeça de mosca disparou em direção ao segundo espírito amaldiçoado que avançava, movendo o corpo ligeiramente para evitar a boca escancarada da criatura. Com um golpe de garra lançou a maldição pelos ares. Ao cair de volta, teve o mesmo destino do primeiro, banhado em carmesim, completamente imobilizado. Os movimentos eram suaves e precisos, nenhuma ação desperdiçada. Momentos depois, ele deu um passo à frente e coletou as linhas pretas que marcavam os restos dos espíritos amaldiçoados derrotados. Sum Minamoto também retirou seu foco. O cabeça de mosca e o Shinobaki eram diferentes. Ao contrário de outras maldições assimiladas que se tornaram extensões completas de sua força, esses dois mantinham a própria vontade. Essa autonomia tornava o controle deles um pouco mais complicado. Eles podiam resistir à sua manipulação e complicar as coisas. Mas eles tinham uma vantagem crucial. Uma vantagem tão significativa que superou os problemas e conquistou a paciência e a tolerância de Sum Minamoto. Potencial. Eles ainda eram fundamentalmente a mesma espécie. O cabeça de mosca poderia até evoluir para um rei mosca. Seu parâmetro era ninguém menos que Beelzebu. O Shinobaki também pode ficar mais forte por meio de lendas urbanas. Sum Minamoto já havia pavimentado o caminho para o crescimento deles. Só faltava segui-lo passo a passo. Ele tinha grandes expectativas para ambos. Mas isso não significava que ele iria satisfazê-los. Havia muitas cabeças de mosca, esta não era insubstituível. Mutantes capazes de devorar sua própria espécie para se fortalecer eram raros, mas com um grupo tão grande, ele estava confiante de que conseguiria encontrar outro para replicar a situação. A cabeça de mosca recuperou a consciência e voou trêmula de volta para Rico Amanai, com o topo da cabeça tremendo. Ela o puxou delicadamente, ciente de que o miolo havia mudado, mas ainda o segurou em suas mãos com um sorriso. Vou te trazer algo gostoso quando voltarmos, ela disse alegremente. O cabeça de mosca não respondeu. O que houve? Você ainda está tremendo, está exausta? Perguntou Rico, preocupada. Ela conhecia a sensação. Depois de se esforçar demais durante o treinamento, seus membros às vezes tremiam assim. Com alguém como Sum Minamoto canalizando através dele, é claro que era um exagero. Como entregar um machado de batalha para uma criança, ter câimbras era natural. Mas a cabeça de mosca não tinha intenção de responder. Seus pensamentos estavam tomados por uma coisa, intenção assassina. A intenção assassina de Sum Minamoto direcionada a ele. O mestre ficou descontente. Precisava encontrar uma maneira de compensar. De repente acalmou-se e perguntou a Rico, que tipo de comida gostosa? Antes que ela pudesse responder, ele acrescentou, agora eu só quero comer cabeças de mosca. Se pudesse ficar mais forte, talvez seu dono não ficasse decepcionado. Talvez, até o elogiasse. Deu uma risada baixa e furtiva. Tudo bem, vou pegar um pouco para você quando voltarmos, disse Rico, vendo tudo voltar ao normal e não pensando mais nisso. A equipe se reagrupou, perigo evitado. Os outros dois observavam a cabeça de mosca com curiosidade. Isso é, um Shikigami? Perguntou Iwaibara. Provavelmente um espírito amaldiçoado domesticado. Mas com essa aparência, não tenho ideia de que tipo é, disse Kento Nanami, igualmente confuso. Uma maldição que parecia tão incomum deveria ter se destacado. No entanto, depois de analisarem tudo o que haviam aprendido, nenhum dos dois conseguia se lembrar de nenhuma entrada correspondente. Poderia ser um tipo completamente novo? Isso não seria surpreendente. As maldições eram infinitamente diversas, e seus livros didáticos eram atualizados a cada poucos dias. Ainda assim, eles nunca conseguiam catalogar todas. Eu peguei emprestado, disse Rico, erguendo a cabeça com um sorrisinho orgulhoso. Precisei pedir muito até o mestre concordar em me emprestar. Usar codinomes em missões era o protocolo padrão. Embora a maioria dos feiticeiros não se importasse em revelar seus nomes verdadeiros, apenas os novatos seguiam a regra como se fosse sagrada. Todos ali já tinham visto essa maldição ao lado de Sum Minamoto antes. Sabiam exatamente a quem ela pertencia. Mas muito poucos sabiam que seu nome era cabeça de mosca. Rico guardou esse segredo para si mesma. Ela não sabia se isso afetaria Sum Minamoto, mas em situações como essa falar menos era sempre mais seguro. Não que ela não confiasse nos outros dois, mas quanto mais pessoas soubessem de um segredo, menos valioso ele se tornaria. Sum Minamoto havia confiado a ela, então é claro que ela precisava protegê-lo. De repente ela sorriu, dispensou a barreira com um golpe e bateu palmas. Missão cumprida. Vamos voltar e comemorar com um belo jantar.
Capítulo 83. O trio retornou ao colégio de feitiçaria. O que aconteceria depois não era mais problema deles. Eles só tinham que esperar o pagamento ser efetuado. Os alunos da escola de feitiçaria foram tratados excepcionalmente bem. A mensalidade era totalmente gratuita e durante os exorcismos, não só eram acompanhados por um zelador, como também por uma equipe de apoio que cuidava de todas as questões logísticas. Cada missão era uma chance de ganhar experiência real de combate e uma recompensa, tudo isso sem enfrentar perigo real. A única responsabilidade deles na escola era ficarem mais fortes. Desta vez, seu zelador foi Sumi Minamoto. Normalmente, esse seria o trabalho do professor da sala de aula. Mas, infelizmente, o professor deles não era exatamente confiável. O cabeça de mosca retornou à escola de feitiçaria, imediatamente decolando da cabeça de Rico Amanai e disparando em direção ao dormitório. Independentemente de qualquer coisa, a atitude ao admitir erros tinha que ser sincera e proativa. Este era o começo de uma nova vida. O futuro seria brilhante, mas primeiro, era preciso superar essa fase difícil. Esse foi seu pensamento mais honesto no momento. Ei, espere por mim. Rico Amanai estendeu a mão, mas só conseguiu pegar um punhado de ar. Ela acenou e estava prestes a persegui-lo quando Kento Nanami a deteve. Ela se virou confusa. O senpai nos ajudou. Por que não passamos por aqui e agradecemos a ele? Sugeriu Kento Nanami. Então vamos, disse Rico, virando-se para correr. Kento rapidamente estendeu a mão para impedi-la. Já está ficando tarde. Vamos amanhã. E não devemos aparecer de mãos vazias. Está tudo bem. Ele não vai se importar. Mesmo assim, vamos trazer um presente e oficializar. Iremos todos juntos amanhã. Ele olhou para Yuaibara. Yuaibara deu um passo à frente, bloqueando sutilmente o caminho. Vamos amanhã. Já está bem tarde, não quero incomodar o senpai. Tudo bem, tudo bem. Rico Amanai pensou um pouco. Sumi Minamoto ajudara muito e, pensando bem, nunca lhe dera nada em troca. É melhor aproveitar esta oportunidade. Ela concordou. A cabeça de mosca correu de volta para o dormitório. Assim que chegou à porta, foi tomada por uma onda de ansiedade. Como deve começar? Certa vez, li que em situações como essa, você deve aparecer com um galho de espinhos nas costas, confessar seus erros e implorar por punição. Ele olhou ao redor, mas não encontrou nada adequado, então, com o peito apertado e os dentes cerrados, empurrou a porta. Ah, estou de volta, gritou com a voz suave e animada como a de um locutor nato. Sumi Minamoto apenas olhou de relance. A cabeça de mosca cresceu até atingir o tamanho de um braço, sua estrutura apresentou algumas melhorias ao longo do tempo. Minamoto não disse nada, apenas deixou a ideia no ar. O cabeça de mosca ficou mais nervoso, sua superfície espelhada rapidamente ficou embaçada com gotas de umidade conforme a pressão aumentava. Quando a tensão atingiu o ponto ideal, Sumi Minamoto puxou um fio preto do braço direito e chamou o vira-lata. Ele hesitou, depois se aproximou lentamente. Com um movimento de sobrancelhas e um lampejo de pensamento, a cabeça de mosca piscou através do espaço e apareceu diante dele. Ele pressionou a massa negra contra a testa dele. Era um fragmento da força de Aragami. A cabeça de mosca imediatamente começou a mudar. Seus músculos antes esguios incharam visivelmente, agora estavam um pouco inchados. Sua altura e volume aumentaram, quase alcançando a coxa de Minamoto. Ele caiu do ar e atingiu o chão com movimentos lentos. O poder agora excedia em muito o que seu corpo podia suportar. Ele não conseguia acompanhar. Mas, à medida que a força aumentava em seus membros, aquela dor em seus músculos carregava uma estranha emoção. Era viciante. Assim que estava imerso na mistura de dor e prazer, ouviu Sumi Minamoto falar. Estou lhe dando um mês para absorver esse poder. Ele ficou em posição de sentido e olhou para Sumi Minamoto, o que foi uma luta por si só. Em 6 meses espero que você alcance o grau 1. Sumi Minamoto olhou para ele e continuou, pelos padrões de um feiticeiro humano. Não era uma exigência irracional. Na verdade, era o ritmo normal de avanço. Embora se baseasse em um parâmetro que ele mesmo havia desenvolvido, mesmo assim correspondia a apenas cerca de 70% do seu padrão real. O corpo do vira-lata gradualmente começou a se assemelhar ao seu por meio da assimilação, o que significava um aumento de potencial. Caso contrário, aquela mutação repentina não teria acontecido. Para uma criatura fraca como os cabeças de mosca, qualquer tipo de transformação era um bom sinal. Sozinhos, eles quase não tinham esperança de progresso. Esse era o destino típico da maioria dos cabeças de mosca. Sua oportunidade não veio de nenhuma característica especial, mas por causa da pessoa que ele seguiu. E o vira-lata também sabia disso. Então, não discutiu. Apenas abaixou a cabeça e aceitou o objetivo de mau humor. Observando sua expressão relutante, Sumi Minamoto balançou a cabeça, exasperado. Buscar força é um instinto básico. Inúmeros feiticeiros se chocaram contra uma barreira no grau 1, lutando diariamente para romper a barreira. Mas a cabeça de mosca? Aproveitando a oportunidade, ela contornou o gargalo com a mesma facilidade com que respirava. Até mesmo Sumi Minamoto pagou um alto preço para romper os limites de sua própria energia amaldiçoada. O que você não pode ter sempre desperta inquietação. O que é favorecido acaba sendo tomado como garantido. Esse vira-lata não percebe a sorte que tem. Na manhã seguinte, o trio chegou junto. E o Aibara tinha acabado de apertar a campainha quando o Rico Amanai empurrou a porta e entrou. Eles não perderam tempo se perguntando por que a porta não estava trancada e correram atrás dela. Eles imediatamente encontraram o cabeça de mosca, que estava praticando artes marciais no pátio. É diferente de ontem. Kento Nanami percebeu algo imediatamente. Rico Amanai cumprimentou o cabeça de mosca ao passar e então continuou andando com os outros dois em direção à sala de estar. Desta vez, eles viram a coisa real. Sumi Minamoto estava sentado com uma cobra, mais ou menos da espessura de um polegar, enrolada em seu braço. Seu corpo negro era marcado por várias listras douradas, sua cabeça erguida, sua língua se movendo para dentro e para fora.
Eka, por que você está brincando com uma cobra? A voz de Riko Amanai surgiu à sua frente, carregada de desgosto. Sumi Minamoto olhou para cima, para todos os três, ou melhor, para Kento Nanami e Iwaibara. A última vez que se encontraram foi do lado de fora do refeitório, antes de ele e Suguru Geto partirem em uma missão Aragami. Antes disso, fora na reunião de promoção de grau especial. Não interagiram muito, mas ambos deixaram uma clara impressão. Iwaibara tinha aquela vibe otimista e alegre, o típico cara alegre. O que estava ao lado dele, Kento Nanami, sempre parecia deprimido, como se nada lhe interessasse. E ainda assim, Iwaibara adorava arrastá-lo para todos os tipos de coisas. Juntos, os dois eram como sem cérebro e sem alegria. Quanto a Riko Amanai, ela conseguia conversar com qualquer pessoa. Ela conversava com as pessoas como se fossem velhas amigas, e se fosse um fantasma, ela ainda manteria uma conversa. Pelo que Sumi Minamoto observou, não foi nem intencional. Era apenas a forma natural como ela se comunicava. Ela provavelmente nem sabia que tinha esse tipo de carisma. No momento em que ela entrou, agiu como se estivesse em sua própria casa, passando por Sumi Minamoto, jogando-se no sofá e acenando para Kento Nanami e Iwaibara. Não seja tímido. Trate isso como se fosse seu lugar. Sente-se onde quiser. A testa de Sumi Minamoto se contraiu enquanto uma veia pulsava. Iwaibara se sentiu em casa, pegando vários pacotes e alinhando-os cuidadosamente sobre a mesa. Apontou para um deles. Este é um presente de agradecimento por nos salvar. Então moveu o dedo. Esta é uma lembrança da nossa viagem. E esta é um presente para o espírito amaldiçoado do senpai. Com isso, ele puxou a manga de Kento Nanami. Agora era sua vez. Kento Nanami parecia levemente exasperado. Ele estava prestes a dar um passo à frente, mas agora parecia que precisava de um empurrãozinho, como se fosse tímido demais para fazer isso sozinho. Ele balançou a cabeça levemente para clarear os pensamentos, deu um passo à frente e colocou seu presente na mesa. Aibara já disse tudo o que precisava ser dito, então não vou repetir. Então ele olhou diretamente para Sumi Minamoto. Senpai, se tiver tempo, você consideraria nos ensinar Jujutsu? Capítulo 84. Ensinar-lhes Jujutsu? Essa pergunta surgiu do nada. Sumi Minamoto fez uma pausa e então pensou, não era impossível. Ele precisava se familiarizar com várias técnicas, mas isso não significava que precisava assimilá-las. Assimilar uma técnica significava reaprendê-la e adaptá-la novamente. Ele ainda nem havia explorado completamente suas próprias técnicas amaldiçoadas. Ele tinha muitos avatares, o que tornou possível desenvolver várias técnicas simultaneamente. Mas não seria melhor concentrar seus esforços em uma direção? Sun sempre acreditou que cada técnica amaldiçoada era como um iceberg, o que se via acima da superfície era apenas uma pequena fração. O verdadeiro potencial estava escondido bem abaixo. Isso foi especialmente verdadeiro para sua técnica amaldiçoada ilimitada. Não havia como desenvolver tudo isso completamente. Às vezes, ter muitas técnicas pode ser mais uma dor de cabeça do que uma vantagem. Na verdade, ele preferia expandir suas próprias habilidades, como com a manipulação de marionetes. Sem assimilação completa, ele podia usar o conhecimento acumulado e combiná-lo com um controle refinado para alcançar os mesmos efeitos. À medida que seu desenvolvimento prosseguia, esse uso do estilo fantoche se tornaria mais natural e poderoso, eventualmente ultrapassando os limites da técnica original. Se ele continuasse nesse caminho, o simples aprofundamento de suas próprias técnicas naturalmente tornaria todo o resto mais forte também. Ele ponderou a ideia de ensinar. Trocar ideias com feiticeiros mais jovens pode ser um grande benefício para ele. Quanto ao compromisso de tempo que Nanami Kento mencionou, essa foi a parte mais fácil de administrar. Bastou atribuir outro avatar. Sun tomou uma decisão. Claro, ele disse casualmente. Nanami soltou um suspiro visível de alívio, e Iwaibara se animou instantaneamente. Riko Amanai teve um desempenho excepcional durante esta missão. Seu uso de técnicas, seu controle sobre a energia amaldiçoada, até mesmo a cortina que ela lançou se destacou. E aquela cortina? Ela aprendeu com Sun. Quando Nanami e Aibara souberam que ela ainda procurava Sun regularmente em busca de orientação, ficaram intrigados. Por impulso pediram, e para sua surpresa deu certo. Riko sentou-se de repente. Parte do motivo para ela ter trazido Nanami e Aibara hoje era justamente isso, esperar que suas amigas pudessem ficar mais fortes, para que não acabassem em outra situação tão difícil quanto essa. Ela ficou feliz que Sun concordou. Aibara coçou a cabeça com um sorriso culpado. Se eu soubesse, teria trazido outro presente. Os outros riram disso. Sun também sorriu. Ele originalmente queria aprender e crescer junto com eles como colegas, mas eles o colocaram em um pedestal tão rapidamente que ele se viu relegado ao papel de professor. Apenas Riko se sentiu um pouco em conflito. Embora Sun estivesse lhe ensinando Jujutsu, ela não queria admitir que ele era seu sensei. Eles tinham quase a mesma idade. Ela tinha começado um pouco mais tarde. Ela estava se esforçando para alcançá-lo. Mesmo assim, ela rapidamente deixou de lado aquela teimosia. Ela nem tinha dado o presente a ele ainda. Minha vez, minha vez. Ela tirou uma caixinha do bolso, pigarreou e chamou a atenção de todos. Assim que todos olharam, ela estava pronta para fazer sua grande apresentação. Mas Sun se levantou de repente e se virou para Nanami e Aibara, interrompendo-os primeiro. Vamos! Agora que havia concordado em ensinar, precisava entender suas técnicas, estilos de luta, pontos fortes e fracos. Ver onde eles estavam. As técnicas se aprimoram com o impacto, especialmente com novatos como eles. Suas mentes ainda estavam abertas, livres de pensamentos fixos, o que significava que era mais provável que faíscas surgissem. Ele já havia lido os arquivos do colégio de feitiçaria antes.
Os documentos listavam as técnicas inatas mais conhecidas no mundo do Jujutsu, incluindo as dele e de Nanami Kento. Técnica da proporção, dividir o alvo em uma proporção de 7 horas e 3 para criar a força a um ponto fraco. Essa sim era uma técnica que valia a pena estudar. Sun estava ansioso para tentar. Qual era o mecanismo por trás disso? Como exatamente criava pontos fracos? Técnicas inatas eram perfeitamente adequadas aos seus usuários, até onde Nanami havia levado as dele. Ele realmente queria vivenciar isso em primeira mão. Ele olhou para a franja sobre a testa de Nanami, também repartida em uma proporção de 3 horas e 7, cobrindo um olho. Esse olho ocasionalmente aparecia quando ele se movia, apenas para desaparecer novamente sob seu cabelo. Então ele se virou para Aibara. Nenhuma técnica amaldiçoada. A julgar por sua estrutura, suas habilidades corpo a corpo não pareciam ótimas. Ele não era especialmente forte, sua massa muscular era média para um feiticeiro, mas suas reservas de energia amaldiçoada eram sólidas. Sun agora tinha uma ideia aproximada de onde os dois estavam. Para onde? Os dois perguntaram, um pouco confusos. Campo de treinamento número 5. Vamos testar suas habilidades. Com isso, Sun Minamoto os conduziu para fora do sótão e em direção ao campo de treinamento número 5. A apresentação de Riko Amanai foi interrompida. Ela ficou paralisada por um instante, e então explodiu em fúria ao vê-los partir. Batendo, não, colocando, a caixa de presente na mesa, pegou uma caneta na sala de estar, fez uma careta grande e exagerada na caixa, bateu palmas e correu atrás deles. Espere só, vou lhe mostrar o quão forte minha técnica realmente é. Ela fervia de raiva com o pensamento. Quando chegaram, o campo de treinamento número 5 já havia sido reformado, parecendo novo. O terreno havia sido nivelado e o muro do perímetro reconstruído. Sun caminhou até o centro do campo, enquanto os outros 3 se alinharam de frente para ele. Eu vou primeiro. Riko Amanai mal conseguiu se conter. Ah, então vamos fazer uma coisa de cada vez? Sun não respondeu. Ficou parado ali preguiçosamente, deixando que eles próprios decidissem. Não que ele os estivesse subestimando. Ele simplesmente preferia contra-atacar em vez de tomar a iniciativa, especialmente em treinos não letais. Por trás dessa frouxidão havia uma violência contida, mas sua sede por combate ainda era forte. Riko pisou forte no chão, abaixando seu centro de gravidade. Ela avançou quase colada ao chão, com o vento soprando atrás dela enquanto se aproximava de Sun. Foi isso que aconteceu sem uma real sensação de perigo. Os 3 trabalharam bem juntos contra os 2 espíritos amaldiçoados de grau 2, mas agora, diante de um de grau especial como ele, eles escolheram lutar um contra um, porque sabiam que não iriam morrer. Quando o punho dela surgiu em seu campo de visão, Sun desviou, agarrou seu pulso ao passar e desferiu uma joelhada simples, porém certeira, no estômago. O joelho afundou ligeiramente antes de se separar do abdômen macio dela. A colisão de forças ergueu seu corpo no ar por uma fração de segundo. Eca! Ela tossiu sangue, agarrou a barriga e cambaleou para trás. Seus joelhos cederam e ela caiu no chão, incapaz de falar. Ela apontou um dedo trêmulo para Sun. Você, Kug, outro bocado de sangue. Vamos fazer isso juntos. Sun abriu os braços levemente, virando o corpo para o lado enquanto olhava para Kento Nanami e o Aibara e Riko Amanai, que estava ajoelhada. De repente, ele sorriu e disse suavemente: Vocês todos sabem que eu posso usar a técnica da maldição reversa, certo? Então, basicamente, contanto que eu não te mate, posso curar qualquer outra coisa. Seu sorriso se aprofundou. Capítulo 85. Ao ouvir isso, os outros 2 imediatamente perceberam que havia problemas. Eles apenas viram o ar ondular levemente aos pés de Sun Minamoto, o tempo parecendo congelar por uma fração de segundo. Então, veio um golpe forte em suas panturrilhas, seguido por uma dor lancinante. Quando se deram conta do que havia acontecido, já estavam no chão. Quando olharam novamente, a onda de choque aos pés de Sun havia começado a se espalhar. Ele ainda estava parado no mesmo lugar, como se não tivesse se movido. Mas ambos sabiam a verdade. Eles nem sequer tinham percebido seu movimento. A diferença era enorme. Os 3 se levantaram, trocaram um olhar e assentiram levemente, apesar da dor que irradiava de suas panturrilhas e abdômens. O sol estava em um ângulo perfeito, projetando uma longa sombra por trás de Sun no chão à sua frente. Nanami Kento e Aibara Yu foram para os lados dele, enquanto Riko Amanai ficou diretamente na frente. Eles formaram um triângulo cercando Sun Minamoto. Vendo que ele ainda não havia feito nenhum movimento, Nanami começou a desembrulhar as bandagens de sua lâmina cega. Sabendo que o outro lado não atacaria primeiro, ele não teve pressa. Falou com firmeza. Minha técnica é a técnica da proporção. Ela cria pontos fracos à força, dividindo o comprimento do alvo em 10 partes iguais. Onde a proporção de 7 horas e 3 cair, torna-se o ponto fraco. Qualquer ataque que acerte ali se torna um acerto crítico. Foi uma explicação muito aberta demais. Um erro de principiante. Ele ainda não entendia a arte de fazer um voto vinculativo em silêncio. Se Sun não tivesse permitido, não teria como ele ter tido espaço para explicar sua técnica com tanta clareza. Ainda assim, um voto feito tão abertamente pode ter mais poder. Afinal, ser tão exato significava que a técnica estava completa, nenhuma etapa pulada. E quando um voto vinculativo é devidamente estabelecido, ele naturalmente produz maior força. Sun sentiu 2 pontos em seu corpo ficarem tensos em sinal de alerta, sua barriga e logo acima dos joelhos. Ele entendeu imediatamente. Quando a altura é dividida em 10 partes, o ponto 7 horas e 3 difere dependendo da direção, da cabeça aos pés versus dos pés à cabeça. Pode atingir 3 décimos ou 7 décimos do corpo, o que significava que Nanami era quem definia os parâmetros. A iniciativa estava inteiramente em suas mãos.
Sun achou sua técnica promissora, mas ainda carente de refinamento. Se ele usasse a cabeça como ponto de referência, o ponto fraco poderia ser o olho esquerdo, ou direito, dependendo da perspectiva. Se ele usasse a largura do peito, o ponto fraco provavelmente estaria perto do coração. Um golpe ali, considerando o papel do coração como núcleo do corpo, poderia ser instantaneamente fatal. Alguns pontos só causam dano pesado quando atingidos criticamente. Outros significam morte imediata. Nanami carecia de uma compreensão mais profunda das vulnerabilidades humanas. Ele também não havia aprendido a posicionar o ponto de divisão 7 horas e 3 de forma a se alinhar com essas áreas críticas, transformando cada golpe em um tiro fatal em potencial. Sun abriu os braços e ativou sua técnica. À primeira vista, nada parecia mudar. Mas na realidade seu corpo estava mudando sutilmente suas proporções, a espessura da carne, sua largura, tudo em constante fluxo. Os pontos de divisão 7 horas e 3 desapareceram, e também a sensação de ameaça. Nanami franziu a testa. Os pontos fracos tinham sumido? Isso nunca tinha acontecido antes. De repente Aibara gritou. O corpo dele está mudando. Então a percepção é seu ponto forte. Sun fez uma anotação mental. Mesmo assim, e daí se eles soubessem? O que poderiam fazer a respeito? Naquele momento, Riku Amanai já estava se aproximando novamente. Ele só precisava ficar de olho nela. Sua técnica devia ter despertado recentemente, caso contrário, ela já teria contado tudo para ele. Ela não era do tipo que ficava quieta sobre esse tipo de coisa, especialmente com amigos. O que poderia ser? Ele olhou para Riku, que parecia prestes a fazer um movimento. E sim, ela parecia meio boba. Seus olhos e movimentos eram tão óbvios que era como se ela implorasse para alguém perceber que seu alvo era a sombra dele. Sun Minamoto permaneceu imóvel. Ele já havia conseguido uma leitura clara dos três, agora só restava esperar para ver se conseguiriam surpreendê-lo. Uma brisa suave soprava, despenteando seus cabelos. Desde que desenvolveu o núcleo dourado, seu cabelo não cresceu mais. Sua aparência se tornou mais brilhante, sua presença mais marcante e inabalável. Ele sorriu levemente. Como a luz do sol, brilhou diretamente nos corações dos três que estavam diante dele, assustando-os e levando-os à ação. Eles não conseguiram mais se conter. Riku Amanai levantou uma onda de ar sob os pés e avançou. A uma curta distância de Sun, ela diminuiu um pouco a velocidade, entrou direto na sombra dele e acelerou novamente, aproximando-se rapidamente. Ao mesmo tempo, Aibara diminuiu a distância. Nanami Kento hesitou surpreso por um momento pelo fato de sua técnica não fazer efeito. Quando o pé de Riku atingiu a sombra de Sun, Aibara já estava reunindo energia amaldiçoada. Se a técnica dela fosse ativada, ele a seguiria no timing perfeito, acertando Sun de frente. Riku cerrou os punhos, formando um sorriso confiante. Ela olhou para cima, apenas para encontrar Sun sorrindo calmamente para ela. Algo está errado. Ela olhou para a sombra, mas não havia nenhuma. Onde está minha sombra enorme? Seu sorriso congelou em choque enquanto seu impulso a levava para frente, impotente, ainda avançando em direção a Sun. Sem chance. O rosto de Riku se contorceu em alarme. Aquela distância, ela não tinha tempo para se adaptar, e Sun claramente não lhe daria essa chance. Ela olhou para Aibara, decidiu-se e se lançou para frente a toda velocidade. Seu maxilar, atrás das orelhas, axilas, aquelas pequenas sombras. Se ela pudesse tocar em qualquer um deles, sua técnica ainda funcionaria. Com os braços estendidos, ela mergulhou em direção a Sun, visando uma versão frontal completa de seu bloqueio de 7 dias. Tranque-o bem. O meu eu fraco de antes se foi. Agora sou eu ainda mais fraco. Seu salto perdeu força e sua força desmoronou no ar. Aibara seguiu com um soco carregado de energia amaldiçoada. Sun apontou 2 listras vermelhas que os tocavam. Num instante, seus corpos congelaram. Com uma curva sutil, ele os deixou passar voando, um caindo para trás, o outro caindo para a direita. Ambos atingiram o chão com força. Naquele momento Nanami finalmente chegou atrasada e confusa. O que aconteceu? Por quê? O ponto fraco estava lá antes. Sun olhou para ele e apontou para outra mecha vermelha. Bateu de leve no tornozelo de Nanami com o pé, fazendo-o tropeçar e cair direto para o mesmo destino dos outros dois. Uma equipe deve se unir. Fim do treino. Era assim que as batalhas entre técnicas amaldiçoadas costumavam se desenrolar, num piscar de olhos. Um passo, um golpe. Ou nenhum dano, ou dano severo. E ainda era Sun se segurando, livre de intenção assassina. Se não tivesse feito isso, teriam pegado o atalho direto para a vida após a morte. Sun balançou a cabeça interiormente. Eles nem precisavam ir ao campo, pois ainda estavam muito verdes. Os três se recuperaram rapidamente. A técnica amaldiçoada Lapso que Sun utilizou era extremamente fraca, imbuída apenas com uma lasca de energia amaldiçoada. Apenas o suficiente para induzir paralisia temporária. O efeito desapareceu em 3 segundos. Eles recuaram, cobertos de poeira e sujeira. Riku foi a mais atingida. Desde aquela joelhada inicial, suas entranhas ainda estavam inquietas. Ela agarrou a barriga, o rosto contorcido de dor. Não sentirá muita dor durante a luta, mas agora que havia terminado, era insuportável. Seu estômago revirou e a náusea subiu à garganta. Cobrindo a boca com uma das mãos, estendeu a outra em direção a Sun, murmurando. Depressa, Kyurmi. Parece que eu marquei você. Os olhos de Riku brilharam de surpresa. Aproximando-se na ponta dos pés, ela agarrou o queixo de Sun com as 2 mãos. Ele a havia avisado, o ataque dela era óbvio demais. Sun não se esquivou. Ele só queria sentir os efeitos da técnica dela em primeira mão. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. Seu corpo parecia pesado, como se não lhe pertencesse. Seus sentidos estavam confusos, sua visão turva, como se alguma força invisível tivesse prendido Sun Minamoto dentro de uma caixa fechada. Ele tentou invocar sua energia amaldiçoada, mas sentiu um atraso perceptível.
Sua alma, no entanto, sua alma estava bem. O mais notável era que seus pensamentos ainda fluíam com clareza e seu senso de identidade permanecia intacto. Isso provavelmente se devia ao fato de sua alma estar anormalmente estável, minimizando bastante o efeito. Para outra pessoa, a alma poderia ter caído no mesmo estado de lentidão que o corpo. Sumi Namoto começou a juntar as peças. A técnica de Riko Amanai permitia que ela prendesse à força o corpo, a energia amaldiçoada e a alma de uma pessoa ao tocar sua sombra. Com base em sua própria experiência, a restrição atingiu o corpo com mais força, seguida pela energia amaldiçoada. O efeito na alma foi comparativamente menor, mas mesmo isso mostrava que ela tinha esse tipo de talento no nível da alma. Pela maneira como ela se moveu antes, ele percebeu que tanto o contato com as mãos quanto com os pés funcionou. Provavelmente qualquer parte do corpo dela poderia ativar a técnica ao contato. Também não parecia haver nenhum requisito para o tamanho da sombra. Sombras projetadas no chão funcionavam, e aquelas formadas em partes salientes do corpo também. Talvez quanto maior for a sombra contatada, mais forte será o efeito. Sumi Namoto refletiu em silêncio. Uma coisa que ele ainda não tinha certeza. Ela precisava manter contato físico para que a técnica permanecesse ativa? Riko Amanai continuou tocando o tempo todo. Mesmo sem poder ver ou ouvir devido aos seus sentidos aguçados, sua percepção espiritual ainda estava funcional. Ele conseguia sentir claramente o corpo espiritual dela na ponta dos pés, segurando seu queixo. Assim como a última coisa que ele viu com seus próprios olhos. Sumi Namoto permaneceu completamente calmo. Sua habilidade era forte, mas não avassaladora. O problema era sua aplicação rudimentar. Ela não deveria ter começado com isso. Teria sido muito mais eficaz se ela tivesse escondido, usado para um ataque surpresa durante a luta. Somente mantendo constantemente nervoso ela conseguiu maximizar o efeito restritivo da técnica. Em vez disso, ela começou com a frase, deixando descobrir a maior parte de como funcionava. Quando tentou fazer um movimento surpresa já era tarde demais. Sumi Namoto balançou a cabeça internamente. Depois dessa luta, sua avaliação do trio ficou clara. Acadêmicos. Feiticeiros novatos. Cheio de potencial, mas sem experiência. Essa era a maior fraqueza deles naquele momento. Com um leve pensamento, o corpo de Sumi Namoto começou a brilhar fracamente, a luz das estrelas florescendo ao seu redor. Não era brilhante, mas a sombra sob as mãos de Riko Amanai, onde ela segurava seu queixo, se dissipou instantaneamente. Ela congelou por um segundo, olhou para Sumi Namoto, apenas para vê-lo olhando de volta para ela, então ele piscou. As mãos dela ainda seguravam o rosto dele desajeitadamente, atordoadas. Sumi Namoto apontou um dedo para a testa. Tocar? Ah. Ela voltou a si, levou a mão à testa e cambaleou alguns passos para trás. Espera aí, o quê? Você consegue brilhar? A dor finalmente a atingiu. Ela se curvou ligeiramente, segurando a barriga com uma careta. Sumi Namoto deu um passo à frente, colocou a mão delicadamente na parte inferior do abdômen e ativou sua técnica da maldição reversa. Uma onda de energia amaldiçoada azul irrompeu, aliviando rapidamente a tensão do rosto de Riko Amanai. Com isso, a luta realmente acabou. Riko Amanai logo voltou ao normal. Uma mão no quadril, a outra apontando o polegar para si mesma repetidamente. Olhe para mim, olhe para mim. Como foi? Uma técnica incrível, não é? Disse ela animada. Sumi Namoto assentiu. Era definitivamente impressionante, mas... Até que você domine completamente, é melhor manter isso em segredo, disse ele. Então não posso tornar isso público? Riko Amanai pareceu satisfeita quando ele assentiu, mas agora sua animação diminuiu um pouco. Sumi Namoto olhou para ela seriamente e disse baixinho. Não é que você não consiga, é que seu domínio sobre o uso da revelação técnica ainda é muito imaturo. É melhor não usar. Algumas técnicas podem ser divulgadas como a técnica da razão. Mesmo que sejam expostas, não fazem muita diferença. As fraquezas ainda estão lá. Pouquíssimas pessoas conseguem alterar sua forma como Sumi Namoto. Isso não significa que a técnica da proporção seja fraca. Significa apenas que Kento Nanami não a desenvolveu o suficiente. A velocidade com que ele cria pontos fracos não acompanha a rapidez com que Sumi Namoto muda de forma. Mas a técnica de Riko Amanai é diferente. Se o inimigo prestar atenção, avistar a fonte de luz ou simplesmente permanecer no escuro, ela acabará em desvantagem, principalmente porque ela ainda não consegue usar a técnica com facilidade. Sumi Namoto explicou melhor. Ao revelar os detalhes da própria técnica e usar esta mão revelada como um voto vinculativo, a eficácia da técnica aumenta significativamente. Mas a divulgação da técnica, em sua essência, ainda é um voto vinculante. Ao mesmo tempo em que amplia seu poder, também o força a aceitar o risco de vazar essa informação. Tudo depende de como você lida com isso. Era um pouco como em Lute contra o senhorio. Você tinha que decidir se revelava ou não suas cartas. Se você estiver confiante na sua técnica e na forma como a utiliza, revelar sua mão pode lhe render uma recompensa maior. Mas se suas cartas forem ruins, sua técnica for desajeitada e seus companheiros de equipe forem igualmente inábeis, mesmo com todos os bônus acumulados, decidir revelar suas cartas pode custar tudo. E se alguém já conhecesse minha técnica? Divulgá-la ainda aumentaria seu poder? Perguntou Kento Nanami de repente. Sumi Namoto fez uma pausa e então disse lentamente, sim e não. Os três tinham a mesma expressão confusa. Que tipo de resposta foi essa? O alvo da divulgação da técnica não é estritamente o inimigo. Não se trata de saber se a outra pessoa sabe. Trata-se de você acreditar que a técnica foi exposta e que isso coloca em desvantagem. Em troca dessa vulnerabilidade percebida, você ganha um aumento temporário de poder, disse Sumi Namoto, olhando nos olhos deles. Então, enquanto eu acreditar que está exposto, é o suficiente? Ponderou Kento Nanami.
Se isso fosse verdade, então mesmo que alguém como Sumi Minamoto já conhecesse sua técnica, ele ainda poderia usar a revelação da técnica na próxima vez para fortalecê-la. Ele não estava feliz com o que aconteceu antes e já estava pensando em uma revanche. Antes que Sumi Minamoto pudesse responder, os olhos de Riko Amanai brilharam e ela interveio. Então, se eu insistir descaradamente que ninguém mais sabe, isso ainda pode funcionar um pouco, certo? Você é realmente esperto. Não se trata de insistir ou fingir. Trata-se de acreditar. Quanto mais forte for a crença, mais perceptível será o efeito. Se você acredita que algo é real, se você acredita que algo é verdade, o resultado pode ser fenomenal. Sumi Minamoto olhou para ela. Você só precisa continuar reforçando essa ideia na sua mente. Se não se importar em distorcer seus valores ou embaralhar um pouco seus pensamentos, pode tentar. Tente se enganar. Engane um mecanismo de equilíbrio. Ele não disse essa última parte em voz alta. Eles ainda não estavam prontos para isso. Era algo que até ele tinha começado a experimentar apenas recentemente. Capítulo 87. A caminhada de volta ao dormitório foi silenciosa. Sumi Minamoto conduziu os três para dentro sem dizer uma palavra. Ele serviu uma xícara de chá para cada um e depois retornou ao seu assento no sofá. Olhando para os três à sua frente, pensou, já que havia concordado em ensiná-los, deveria ao menos representar o papel. Começou a se lembrar do comportamento e da presença de Masamichi Yaga. A sala de estar estava silenciosa, uma atmosfera estranha pairando sobre eles. Sumi Minamoto endireitou as costas, sua expressão se tornando mais séria. Quando se trata de presença, é sempre uma questão de ganho e perda. Quanto mais eu afirmo, mais eles cedem. Os três sentiram a mudança imediatamente, abaixando um pouco a cabeça instintivamente. Será que erramos tanto assim? Ele está bravo? Sumi Minamoto, sem saber dos pensamentos deles, estava focado em como realmente ensiná-los. Ele tinha alguns conselhos a dar, claro, mas o desenvolvimento da técnica amaldiçoada era uma jornada pessoal. Ele não podia fazer isso por eles. Depois de pensar um momento, ele chamou Kento Nanami e perguntou. Sua técnica não se limita a dividir pelo comprimento total, certo? Nanami piscou, pego de surpresa. Mas então algo fez sentido. Ele pensou por um momento e respondeu. Não, não é. Então, isso também pode se aplicar à envergadura dos braços, ou à cabeça, tronco, braços, antebraços, esses tipos de segmentos. Não há limites realmente rígidos, certo? Todos esses podem ser alvos de divisão, certo? Esse sim. Nanami estava começando a entender. Envergonhado, ele se perguntou. Por que não tinha pensado nisso antes? Se você ampliar sua perspectiva, encontrará muito mais pontos fracos. Seu alcance de ataque também aumentará significativamente. Nanami assentiu, compreendendo completamente agora. Ele realmente não precisava se limitar apenas à altura. Podia levar em conta a largura do corpo, ou isolar e tratar partes individuais como um todo. Isso lhe permitiria gerar muito mais pontos fracos de uma só vez. Isso também tornaria exponencialmente mais difícil para o inimigo se defender. Ele repassou a ideia na cabeça. Sua técnica daria conta do recado. Era totalmente factível. Uma faísca acendeu em seu peito, e então ele ouviu Sumi Minamoto continuar. Então, que tal tentar controlar o ponto de divisão 70, 30 com mais precisão? Alinhá-lo com pontos fracos anatomicos reais para aumentar a potência e talvez até derrubar o inimigo com um único golpe. Nanami ficou atordoada. As técnicas são fortemente moldadas pela intenção. Quanto mais aguçada for sua percepção, mais forte será sua técnica. O tom de Sumi Minamoto era calmo e firme. Se você melhorasse em usá-lo, não poderia acontecer de um ponto fraco aparecer em qualquer lugar que você olhasse? Nanami ficou completamente sem palavras. Essa é mesmo a minha técnica? É tão poderosa assim? Eu consigo fazer tudo isso? Sumi Minamoto fez um gesto para que ele se afastasse e refletisse, então chamou Iwaibara. Ele olhou para ele em silêncio, batendo os dedos levemente na mesa. Após um longo silêncio, Iwaibara mergulhou em dúvidas tão profundas que não conseguiu falar até ouvir. Você não tem uma técnica? Seu taijutsu também não é particularmente forte, e seu controle sobre a energia amaldiçoada ainda está no nível de apenas juntá-la em uma bola e jogá-la para fora. Iwaibara permaneceu em silêncio. Tudo o que dizia era verdade, o que só tornava ainda mais difícil para ele responder. Quando ele estava começando a se sentir desanimado, Sumi Minamoto falou novamente. Mas você tem dois pontos fortes muito claros, suas reservas de energia amaldiçoada e sua percepção. Sua percepção, especialmente, é excepcional. Como você percebeu que o formato do meu corpo continuava mudando? Iwaibara coçou a cabeça, parecendo um pouco inseguro. Não conseguia explicar direito. Eu só, meio que senti pelo que vi e ouvi. Então, os 5 sentidos? Provavelmente havia alguma energia amaldiçoada envolvida também, amplificando sua percepção. Não é de se espantar que ele não tivesse uma técnica amaldiçoada, mas sua produção de energia amaldiçoada não era baixa. Então, sua técnica é a técnica amaldiçoada dos 5 sentidos? Sumi Minamoto perguntou casualmente. Eu não tenho técnica. Sim. É a técnica amaldiçoada dos 5 sentidos, repetiu Sumi Minamoto. Só então Iwaibara começou a entender. Ele congelou no lugar. Como isso não era uma técnica? Era algo inato nele, algo que funcionava em sincronia com sua energia amaldiçoada. Ele simplesmente nunca tinha prestado muita atenção nisso. Mas era aí que residia a sua força. Sim, essa era uma técnica inata. Minha técnica é a técnica amaldiçoada dos 5 sentidos. Iwaibara disse com convicção. Sumi Minamoto assentiu com um pequeno sorriso. Iwaibara não tinha confiança.
Sempre exibia uma fachada brilhante e alegre, mas, na verdade, essa era apenas a parte que demonstrava aos outros. Ele guardava as sombras para si. Era possível perceber isso durante o treino. Seus movimentos eram hesitantes. Seus ataques careciam de confiança e ele não era ousado na forma como usava sua energia amaldiçoada. Ele simplesmente confiava nos amigos e não queria decepcioná-los. Essa mentalidade, querer dar tudo de si por eles, foi o que o impulsionou a avançar sem hesitar. O que ele mais precisava era se reconhecer. E ser reconhecido por outra pessoa. Então Suminamoto lhe deu isso, o reconhecimento de um feiticeiro de grau especial, o tipo de validação que tinha peso real no mundo do Jujutsu. A partir de agora, se alguém tentasse criticá-lo por não ter técnica, ele teria a resposta perfeita. Um grau especial elogiou minha técnica. Disse que era muito boa. O quê? Seu julgamento é melhor que o de um grau especial? Honestamente, não ter uma técnica não significava nada. Suminamoto nunca acreditou na supremacia técnica. Shiko Mishima também não tinha uma, mas ela já estava próxima do grau 1 em força, mais forte que a maioria dos feiticeiros no mundo do Jujutsu. Contanto que você encontre a abordagem certa e se esforce, você irá melhorar. E se você não está melhorando, então talvez você não queira tanto assim. E eu? Rico Amanai se aproximou, olhando para Suminamoto com olhos esperançosos. Você? Ele a ensinava desde o começo. Quando sua técnica ainda não havia despertado completamente, não fazia sentido falar em desenvolvimento. Agora que isso aconteceu, Suminamoto sentiu que seria melhor se ela mesma explorasse o lugar. O pensamento dela era selvagem e imprevisível. Ela frequentemente conseguia surpreendê-lo. Tudo que ela precisava era de um pequeno empurrão. Você deveria ser um assassino. Ele disse a Rico Amanai. Fale comigo novamente quando você conseguir me assustar. A técnica de fixação de sombras podia ser usada para suporte ou ataque explosivo. Tudo dependia de como ela escolhesse desenvolvê-la. Pelo que Suminamoto sabia sobre ela, ela quase certamente escolheria a última opção. Não se deixe enganar pela atitude efervescente dela, sempre fazendo amigos e andando com outras pessoas, mas no fundo, ela já estava acostumada a ficar sozinha, acostumada a não depender de ninguém. Claro, ela frequentemente pedia ajuda a Suminamoto, mas eram sempre pequenos favores, pequenas coisas que quase não exigiam esforço. Era sua maneira de manter a conexão. Na maioria das vezes, quando ela pegava emprestado até mesmo coisas triviais de Suminamoto, era porque estava pensando na segurança dos outros dois. Rico Amanai cerrou os dentes diante do comentário dele. Ela já tinha visto os óculos escuros de Satoru Gojo de perto. Viu Suguru Geto pentear a franja. 2 das suas 3 missões estavam completas. Só restava uma coisa, assustar Suminamoto até ele perder a cabeça. Ainda não tinha conseguido. Ela precisava inventar alguma coisa. Eu não vou desistir. Rico Amanai mergulhou em pensamentos profundos. Suminamoto olhou para os 3 e de repente percebeu que eles formavam o time perfeito. Um garoto alegre com insegurança oculta, um garoto frio e sombrio com um coração mole e uma pessoa sociável que nunca pede ajuda. Crianças problemáticas, todas elas por fora bem, por dentro uma bagunça. Capítulo 88. De certa forma, o mundo é realmente muito justo. Se você quer melhorar, precisa se esforçar. Se quer ser mais forte que os outros, precisa suar mais e suportar mais dor. Algumas pessoas parecem progredir tão facilmente quanto comer ou beber, e para algumas, é realmente fácil assim. Assim como Suminamoto. Mas ninguém vê a dor que ele suportou enquanto desenvolvia sua técnica. Seus olhos e braços se abrindo aos poucos, sua carne se rasgando centímetro por centímetro. Era uma dor profunda que chegava ao nível celular. Ninguém conhece a pressão de forçar mais energia amaldiçoada em um recipiente que já está transbordando, lacrando bem a garrafa e despejando ainda mais. A qualquer momento, ele pode explodir e desaparecer sem deixar vestígios. A pressão não vinha do medo da morte, mas de estar constantemente pairando na borda, avançando e recuando naquela linha. Mas eu sou alguém que é igual por dentro e por fora. Quando sorrio, significa que estou feliz. Quando estou com raiva, demonstro. Não sorrio por fora enquanto fico remoendo por dentro, me perdendo no meu próprio senso de nobreza artificial, pensando: ah, estou ótima. A voz de Suminamoto estava distante, como se estivesse descendo do horizonte, ecoando nos corações de Amanai Rico e dos outros 2. Ele separou os 3 com alguns golpes sólidos, deixando-os quase sem forças para acompanhá-los. Em termos de força, velocidade e técnica, ele estava em um nível que eles nem conseguiam se aproximar. Suminamoto fez uma pausa, dando-lhes um breve momento para recuperar o fôlego. Ele se espreguiçou casualmente e olhou para o sol. As cigarras zumbiam intermitentemente no calor do verão. Não havia nada no pátio para bloquear a vista, exceto uma grande árvore. Seus galhos e folhas brilhavam dourados, e a luz do sol que se filtrava lançava manchas de luz no chão, como se também projetasse sombras sobre seus corações. Esta foi uma partida de energia amaldiçoada bruta e combate corpo a corpo, sem nenhuma técnica envolvida. Agora, os 3 tinham uma compreensão muito mais clara de Suminamoto. Era uma experiência completamente diferente de treinar com técnicas. Seus corpos e mentes estavam desgastados, machucados e abatidos. O quieto Suminamoto não se parecia em nada com aquele com quem treinaram. Sem perceber, todos se entreolharam. As sombras em seus corações só aumentavam. Sem suas técnicas estranhas, mesmo assim, eles eram como pequenos barcos em mares tempestuosos, prestes a virar a qualquer momento. A única vantagem deles era o número, mas mesmo trabalhando juntos, não adiantava muita coisa. No final, Suminamoto derrubou todos com apenas alguns socos e chutes, deixando-os exaustos demais para sequer se levantarem. Ele ainda parecia completamente à vontade. Chega por enquanto. Ele sinalizou o fim, e os outros relaxaram instantaneamente, caindo no chão sem hesitar. Aibara. Suminamoto caminhou até Aibara e olhou para ele. Você está se sentindo emocionado agora, não é?
e o Aibara estava esparramado, claramente derrotado. A diferença era grande demais. Ao ouvir essas palavras, ele congelou por um segundo antes de responder rapidamente. Não. Então por que você está sorrindo? Eu não sou. Se eu disser que sim, então sim. Agora explique. Por que você está sorrindo? Talvez eu só tenha pensado em algo feliz? E o Aibara respondeu cautelosamente. Amaldiçoe Nanami. E o Aibara. Kento Nanami. Faça isso. Não acho que seja uma boa ideia. Faça isso. E o Aibara levantou-se lentamente, hesitou e então se aproximou de Kento Nanami. Ele olhou para cima, seus olhares se encontraram, e com a mesma rapidez desviou o olhar. Era como encontrar o olhar do seu melhor amigo do palco enquanto tentava fazer algo sério. Aquela sensação estranha se instalou, como se você quisesse rir, mas soubesse que não podia. Então, você só precisava se conter. Nanami, às vezes você é realmente irritante, ele murmurou, olhando para seu melhor amigo com a voz fraca. Só isso? Sumi Namoto se inclinou. Seja mais duro. Nanami, as coisas que você faz e diz, às vezes elas realmente me irritam. É só isso que você tem? O tom de Sumi Namoto elevou-se ligeiramente. Bufar. E o Aibara respirou fundo e depois respirou fundo. O jeito que você fala, sempre tão vago, me deixa louco. Só seja claro, quando estamos no refeitório, você demora uma eternidade para escolher sua comida. Isso também é irritante. Você claramente não gosta de macarrão largo, mas quando te levei à loja de macarrão, você não disse uma palavra. Aí depois de comer, você disse casualmente, eu não gosto de macarrão largo. Isso me irritou bastante. Sua franja exagerada. Eu queria te dizer uma coisa há tempos. Esse penteado está fora de moda há séculos. Por que você ainda está se apegando a ele? E você nunca toma a iniciativa em nada, eu sempre tenho que te pressionar. Você nem odeia fazer isso, então por que não dar o primeiro passo? Mesmo quando algo deveria ser divertido, você sempre encontra um jeito de acabar com o clima. Você nunca vem até nós primeiro quando temos tempo livre. E quando estamos em missões, você age como se fosse um fardo, falando sobre sacrificar o tempo pessoal, coisas assim realmente deprimem todo mundo. Buf. Quanto mais o Aibara falava, mais animado ele ficava, até que ele soltou tudo de uma vez, um pouco sem fôlego no final. Kento Nanami ouviu em silêncio, incapaz de responder. Então você, Aibara o interrompeu. Mas você ainda comeu o macarrão. Isso me irritou. Você ainda terminou o que lhe mandaram fazer. Isso me irritou. Você sempre fica conosco até o fim de uma missão. Sério, você é muito chato. Kento Nanami e Riko Amanai nunca tinham visto o Aibara daquele jeito antes. Ele nunca levantava a voz para ninguém. Sempre falava devagar e se começasse a falar ao mesmo tempo que outra pessoa, era sempre ele quem parava e deixava a outra pessoa falar primeiro. Na verdade, os três estavam treinando juntos há apenas alguns meses, e Nanami conhecia Aibara há pouco mais tempo que Amanai. Mas eles treinaram juntos, estudaram juntos, partiram em missões juntos. Eram camaradas que confiavam suas vidas uns aos outros, um vínculo forjado em momentos de vida ou morte. E o Aibara ficou paralisado, atordoado com a própria explosão. Toda aquela frustração reprimida precisava ser liberada. Às vezes, apenas dizer as coisas em voz alta faz a diferença. Em vez de se destruir por dentro, às vezes é melhor desabafar, mesmo que isso signifique sair um pouco dos trilhos. E honestamente foi muito bom tirar essa foto. Ele soltou uma risada baixa e travessa. Então ele se virou para Sumi Namoto com um sorriso. Obrigada. Você me fez perceber que eu estava fazendo tudo errado. Sempre se doar sem limite só acaba te esgotando. E sinceramente é uma espécie de desconfiança em relação aos seus companheiros de equipe. Ele olhou para os outros dois e sorriu suavemente. De agora em diante vamos trabalhar duro juntos. Sumi Namoto não estava implicando com Aibara só por implicar. Havia apenas 3 alunos naquele ano. Gostem ou não, eles formariam uma equipe. No mínimo, passariam os próximos 4 anos no colégio de feitiçaria aprendendo e participando de missões juntos. E além disso, eles enfrentariam perigos reais, o que significa que o trabalho em equipe e a confiança seriam ainda mais importantes. Da perspectiva de Sumi Namoto, e o Aibara e Kento Nanami eram próximos. Ele também se dava muito bem com Riko Amanai. Aibara era o elo que unia os três, o mediador que conseguia dialogar com ambos os lados. Mas Nanami e Amanai não se davam bem. Suas personalidades entravam em choque. Eram como as crianças da primeira e da última fila da sala de aula, capazes de conversar entre si, mas não exatamente amigas. Por causa do seu passado, a maturidade emocional de Riko Amanai havia sofrido um baque. Ela tinha 14 anos, mas mentalmente parecia ter 7, exatamente naquela fase de criança irritante e rebelde. Nanami odiava problemas. Ele se mantinha o mais longe possível de problemas, então não havia como se esforçar para criar um vínculo com ela. O trio dependia inteiramente de Aibara para manter as coisas equilibradas. Mas Aibara tinha seus próprios problemas. Ele era um exemplo clássico de agradar a todos. Sempre pensando na perspectiva do outro, sempre se acomodando, mesmo às suas próprias custas. Buscava aceitação por meio do autossacrifício e raramente expressava seus próprios pensamentos, apenas para evitar conflitos ou rejeições. No mundo do Jujutsu, Aibara era uma anomalia, um tipo raro de feiticeiro. O anjo de todo mundo. Seu próprio demônio pessoal. Por isso, Sumi Namoto queria garantir que Aibara fosse a âncora inabalável da equipe. Se ele conseguisse se manter estável, os outros só precisariam seguir sua liderança e centralizar suas táticas em torno dele. Quando estivessem fortes o suficiente e sobrevivessem ao frágil período de crescimento, eles nem precisariam mais operar como uma equipe. Sumi Namoto cruzou as mãos e olhou para o horizonte, com os pensamentos fervilhando. Alguns de seus clones estavam lá fora, ocupados com suas próprias tarefas. Ninguém sabia que quanto mais ele entendia alguém, menos ameaça essa pessoa se tornava.
Capítulo 89. Depois que o treinamento terminou, vou convidar todo mundo para jantar. Rico Amanai levantou a mão direita e fez o anúncio. Todos o seguiram, mas a rota começou a parecer um pouco estranha e no final, eles se viram caminhando direto para o refeitório da escola. Isso realmente conta como tratá-los? Isso não era grátis? Percebendo suas expressões, Rico Amanai explicou rapidamente. O conjunto VIP ainda custa dinheiro. Não pode ser tão caro, né? Sun Minamoto pareceu perplexo. Como feiticeiro de grau especial e usuário supremo, seu acesso VIP significava que tudo era de graça. Ando meio sem grana ultimamente, então vamos nos virar por enquanto, disse Rico Amanai sem jeito. Da próxima vez, quando eu tiver dinheiro, vou tratar vocês direitinho, prometo que farei valer a pena. Ela deixou escapar isso sem pensar, caindo novamente no hábito de se oferecer para pagar as pessoas, esquecendo completamente que estava falida. Naturalmente ninguém se importou. Isso só confirmou o que já sabiam. Ela falava demais, mas não tinha muito em que se basear. Quando encontraram um trio de alunos do segundo ano e acabaram dividindo uma mesa com eles. Não havia alunos suficientes do colégio de feitiçaria para preencher uma turma inteira. Feiticeiros de recompensa raramente apareciam em lugares como o refeitório ou os campos de treinamento, então as poucas pessoas ao redor geralmente eram rostos familiares. Os dois times de 3 pessoas se dividiram em duplas nas mesas, deixando Sun Minamoto como estranho, sentado sozinho ao lado. O grupo não conversou muito durante a refeição. Alguns que comeram rapidamente apenas sentaram e esperaram pelos outros. No final, Sun Minamoto acabou sendo mais lento. Como vocês todos acabaram juntos? Satoru Gojo estendeu os hashis e pegou um pedaço de taiyaki do prato de Sun, colocando-o na boca em 2 mordidas. Treinando juntos. E eu estava dando umas dicas, respondeu Sun Minamoto, arqueando uma sobrancelha. Quando Gojo estendeu a mão para pegar mais, Sun afastou a tigela do alcance. Sabe, algumas pessoas gostam de deixar sua parte favorita da refeição para o final. E daí? A mão de Gojo congelou no meio do movimento. Então você foi direto para minha parte favorita. E ainda tentou fazer outra. Doces eram ótimos para recarregar a energia mental, e as porções das refeições de Sun eram visivelmente maiores que as dos outros, intencionalmente. Normalmente, ele comia sozinho e não esperava lidar com roubo de comida. Se soubesse, teria pegado mais. Tic. Sovina, murmurou Gojo, largando os hashis. Você nem tem licença para ensinar. O que o qualifica para ensinar alguém? Ainda posso passar algumas coisas, disse Sun, terminando seu prato e fazendo um pequeno gesto com o polegar e o indicador. A propósito, você está livre esta tarde? Depende. Para quê? Sun entendeu a indireta e olhou para Gojo, reformulando a pergunta. Quero saber mais sobre os 6 olhos. Ultimamente minha visão está mais aguçada e honestamente, os 6 olhos não parecem tão especiais assim. Agora foi a vez de Gojo erguer uma sobrancelha. Ele encarou Sun diretamente nos olhos. A luz das estrelas encontrou o azul. Claro, basta me mandar uma mensagem antes, ele disse. Sun respondeu com um sinal de ok. Esses últimos dias passaram voando em um borrão de atividade. Seus muitos clones estavam operando em paralelo, alguns ficando para trás, outros partindo. À medida que o número de fontes de energia amaldiçoada assimiladas aumentava, sua energia amaldiçoada geral avançava um nível a cada dia, evoluindo constantemente. As 3 fontes externas de energia amaldiçoadas haviam se fundido completamente com a sua. Não precisavam mais ser rotuladas como externas, eram indistinguíveis da original. O clone estacionado no departamento médico ainda estava reunindo fontes de energia amaldiçoadas. Por fim, ele planejou fundir outras 100.000 ou mais. Iluminar cada ponto do seu corpo e transformar seu corpo de carne e osso inteiramente em uma fonte de energia amaldiçoada. Nesse ponto, suas formas de energia física, espiritual e amaldiçoada se tornariam uma só, perfeitamente sincronizadas. Só de imaginar era avassalador. Ele não ousou pensar nisso por muito tempo. À tarde, Sun Minamoto enviou uma mensagem para Satoru Gojo com antecedência. Os dois combinaram de se encontrar em uma sala de aula. Quando ele chegou, os 3 alunos do segundo ano já estavam lá. Era quase hora da aula. Alguma pergunta? Satoru Gojo foi direto ao ponto. Informações sobre os 6 olhos não são exatamente confidenciais entre os superiores, certo? Você não é um deles? Sun fez uma pausa e então disse, o que eu realmente quero é sua opinião pessoal sobre os 6 olhos. Claro, se for inconveniente, esqueça o que perguntei. Não é nada inconveniente, disse Satoru Gojo, completamente imperturbável. Sentou-se de lado na beirada da mesa, pensou por um momento e então começou. Você quer a minha opinião, hein? Os chamados 6 olhos são simplesmente olhos que conseguem perceber a energia amaldiçoada com detalhes extraordinários. Mesmo com os olhos cobertos, consigo enxergar com clareza, como uma câmera térmica de alta resolução. Só que enquanto uma câmera térmica detecta a temperatura, a minha percebe a energia amaldiçoada. Sun Minamoto puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, apoiando o queixo na mão, encostado na extremidade oposta da mesa. Parecia intrigado. Então é baseado em energia amaldiçoada? E o que acontece se sua visão for bloqueada por algo sem energia amaldiçoada? Como seus óculos de sol ou aquela venda que você usa o tempo todo. Esses não são amaldiçoados. Isso não afetaria sua visão? É realmente só pela estética? Não. Qualquer coisa ou pessoa com energia amaldiçoada, seja uma pessoa ou uma maldição, naturalmente deixa rastros dela em seus arredores.
Posso rastreá-los pelos resíduos ou pelo fluxo de sua energia. Gojo explicou isso casualmente como se fosse algo natural. Ele havia se adaptado há muito tempo a uma forma de ver que ia além da percepção humana normal, distinguindo pessoas e objetos apenas por sua energia amaldiçoada. Se eu não cobrir os olhos, meu cérebro fica em constante estado de alerta. Na verdade, fica bem cansativo, acrescentou. Então, a venda também servia para limitar a percepção passiva dos 6 olhos, reduzindo a sobrecarga sensorial e ajudando a evitar a fadiga mental? Suminamoto ficou pensando. Enquanto isso, na sala de estar do dormitório, um Suminamoto diferente estava sentado de pernas cruzadas no sofá. O olho que Yuki Tsukumo modificou com uma técnica estava com este clone. Ele estava atualmente reconstruindo seus outros globos oculares para corresponder ao nível de aprimoramento. Ele não era mais o mesmo de antes. Não era mais o feiticeiro de grau 1 cuja energia amaldiçoada uma vez atingiu uma parede e que lutava para conter até mesmo uma dose completa de energia. Amaldiçoada de grau especial. Agora, seu poder havia atingido um nível em que até mesmo a massa dos olhos estelares era algo que ele podia controlar com facilidade. Os sigilos amaldiçoados gravados em seu corpo também estavam sendo impressos no olho. Uma vez concluído, a natureza do olho mudaria radicalmente, imbuído de um poder incrível. Combinado com sua energia amaldiçoada seria incompreensível. Este era o único olho desse tipo no mundo de Jujutsu, inigualável na história e provavelmente continuará assim no futuro. Suminamoto estava realmente ansioso para enfrentar os 6 olhos. Para ser sincero, ele nunca se importou muito com os 6 olhos. Mas agora que seu próprio desenvolvimento havia chegado a esse ponto, restava apenas um ponto de referência com o qual valesse a pena comparar. De volta à sala de aula, ele estudou cuidadosamente os olhos de Satoru Gojo, e de repente se lembrou da vez em que Toji Fushiguro o emboscou com sucesso. Toji, que não possuía nenhuma energia amaldiçoada e possuía um profundo conhecimento dos 6 olhos, certificou-se de evitar qualquer vestígio residual no ar. Sem pessoas ou objetos amaldiçoados por perto, a presença amaldiçoada era tão tênue que quase não existia, apenas o suficiente para passar despercebida pelos 6 olhos. Condições como essas eram quase impossíveis de reproduzir, mas ainda assim revelavam uma falha. Os 6 olhos não eram perfeitos. E nunca poderiam ser. Eles não eram o que Sun imaginou para seus olhos estelares. O que ele queria era uma capacidade a olho no que pudesse se igualar aos 6 olhos, que apareciam a cada 400 anos, iguais em capacidade existindo na mesma era. Sua testa se contraiu levemente. Na ponta de uma das sobrancelhas, perto da ponta do nariz, surgiu um pequeno furo preto. Era um órgão que ele havia projetado, modelado a partir das focetas das cobras. Sua finalidade, detectar a temperatura, embora ligeiramente diferente de como as cobras percebem o ambiente. Suminamoto fechou os olhos. Ele conseguia ver, até as menores variações na temperatura ambiente, até milésimos de graus Celsius. Qualquer objeto próximo que diferisse, mesmo que ligeiramente da temperatura no furo desencadeava uma resposta. A sensibilidade era surpreendente. Em seguida, ele canalizou energia amaldiçoada para intensificar o efeito. A imagem em sua mente se tornou mais nítida, como se estivesse saltando da definição ultra alta para a qualidade de Blu-ray. A diferença era clara. Este órgão sensor de calor, poderoso por si só, tornou-se quase onisciente quando combinado com a energia amaldiçoada. Qualquer coisa ao seu redor, quente ou fria, podia ser detectada, desde que fosse diferente da temperatura controlada pelo furo. E essa temperatura, com controle perfeito, ele pode ser ajustado à vontade. O que significava que esta visão não tinha pontos cegos. Era muito superior aos 6 olhos, pelo menos como Satoru Gojo os havia descrito. Ele também pensou no famoso controle dos 6 olhos sobre a energia amaldiçoada. Mas, nesse aspecto, ele também não perdeu. Seu controle sobre a própria energia era impecável, uma precisão que rivalizava, talvez até superasse, o que os 6 olhos ofereciam. A única área em que os olhos estelares falhavam um pouco era na percepção de energia amaldiçoada externa. Não eram tão refinados, então perdiam em termos de observação precisa. Mas os olhos estelares tinham muitos pontos fortes que os 6 olhos não tinham. Visão de ultra longo alcance, foco dinâmico, campo de visão expansivo. Suminamoto poderia até mesmo arrancar um globo ocular e arremessá-lo como se fosse uma arma. Será que os 6 olhos conseguiriam fazer isso? De jeito nenhum. Certa vez, ele gravou as técnicas assimiladas no olho e as conectou com as imagens celestiais do seu mundo interior. Os olhos estelares evoluiriam novamente. E com isso, seu domínio se aproximaria da conclusão. Capítulo 90. Após uma breve conversa, Suminamoto e Satoru Gojo trocaram algumas de suas ideias sobre o desenvolvimento dos olhos estelares. Pouco tempo depois, Masamichi Yaga chegou. Satoru Gojo rapidamente pulou da mesa e deu um passo para o lado. É isso por hoje. Estou indo. Suminamoto também se levantou e cumprimentou Masamichi Yaga com um aceno de cabeça, não importava se ele notou ou não, era apenas um cumprimento casual. Então ele se virou e entrou em um vórtice negro e rodopiante. Antes de sair, acenou rapidamente para os 3, sua figura ligeiramente apressada. O vórtice se fechou atrás dele e ele desapareceu da sala de aula. Ultimamente, Masamichi Yaga andava de mau humor. Ele tinha acabado de finalizar o divórcio da esposa. Essas coisas raramente são unilaterais, e pessoas de fora não têm onde comentar. Aos 30 e poucos anos e já no fim da linha com o casamento, ele já tinha passado por tudo isso. Um final feliz como envelhecer juntos estava claramente fora de questão agora. E a julgar pela aparência, ele não tinha intenção de se casar novamente. Mesmo assim, pouco depois do divórcio, Masamichi Yaga passou por uma reformulação completa de sua imagem. A mudança mais notável foi o cabelo, trocando o corte tigela por um corte bem aparado nas laterais, com a parte superior penteada para trás.
Ele parecia mais jovem, mais animado e tinha se tornado visivelmente mais resistente em seu comportamento. Ninguém ousava provocá-lo ultimamente. Suminamoto escapou rapidamente, deixando os outros 3 se defenderem sozinhos. O tempo voou. Sob o treinamento de Suminamoto, o trio cresceu rapidamente. Ele nem precisou reservar tempo extra para isso. Ele apenas criou um clone extra para treiná-los enquanto continuava trabalhando no desenvolvimento de suas técnicas. Não foi difícil, não houve nada fora do seu caminho. Não havia alunos suficientes no colégio de feitiçaria para preencher uma turma inteira. Às vezes, eles participavam de missões juntos, às vezes apenas saíam para comer. Com o tempo, seus laços se aprofundaram naturalmente. Mas na maior parte do tempo, todos permaneceram focados em seus próprios negócios. No momento, na sala de estar do dormitório de Suminamoto, vários clones estavam se apressando. Ele removeu o globo ocular mais recente da órbita, ajustou a proporção de metal e criou um núcleo dourado totalmente novo. Suminamoto invocou a cabeça de mosca. O vira-lata voou rapidamente para a sala da forja. Já tinha crescido cerca de metade da sua altura e vinha se esforçando bastante ultimamente. Embora pressionado por Suminamoto, ele só se importava com os resultados. Mestre, a cabeça de mosca pairava no ar, sua cabeça ligeiramente mais baixa que a de Suminamoto. Antes que pudesse terminar de falar, um núcleo dourado flutuou em sua direção. Ele imediatamente estendeu as mãos. O núcleo dourado lentamente se acomodou em suas palmas. No momento em que fez contato, a cabeça de mosca cambaleou e despencou do ar. Seus pés afundaram no chão, rachando a superfície como o leito de um rio seco. O núcleo dourado ergueu-se novamente, seu peso subitamente desapareceu. A cabeça de mosca soltou um suspiro de alívio e se libertou do chão. Parecia que ele ainda não conseguia lidar com a situação. Teria que se contentar com os globos oculares padrão de 7 gramas por enquanto. Suminamoto recolheu o núcleo dourado e o guardou no bolso. Sob seu controle perfeito, ele se aquietou. De qualquer forma, foi apenas um teste. O verdadeiro propósito deste núcleo dourado era para a árvore do osso branco. A essa altura, todos os clones já haviam retornado à sala de estar. Deram alguns passos em direção um ao outro, fundiram-se em uma única forma e caminharam direto para a sala da forja e fundindo-se com a que estava lá dentro. Com isso, além da árvore osso branco, Suminamoto não tinha outros clones deixados em campo. Todos os clones precisaram ser fundidos e divididos novamente para sincronizar com os novos olhos estelares. O processo foi incrivelmente simples. Em menos de um segundo, novas versões de Suminamoto emergiram de seu corpo, cada uma saindo e retornando aos seus respectivos postos. Durante esse período, o desenvolvimento em fases dos olhos estelares foi concluído com sucesso. Os próximos passos envolveram aumentar gradualmente a massa e projetar o diagrama de barreira ideal, organizando e combinando os globos oculares nas órbitas para formar a versão inicial completa dos olhos estelares. Enquanto pensava em seu próximo movimento, Suminamoto caminhou em direção à árvore osso branco. Este clone em particular era um pouco diferente. Ele combinava as características do cabeça de mosca e de vários outros clones. Simplificando, ele essencialmente se assimilou a uma versão espiritual amaldiçoada da árvore osso branco que leva seu nome. Ele tirou um núcleo dourado do bolso e o pressionou contra uma marca em formato de olho no tronco da árvore, uma marca deixada por um núcleo anterior. A árvore osso branco tremeu levemente antes de se acalmar. Um olho dourado se abriu no tronco, olhou para ele uma vez e depois se fechou novamente, deixando para trás uma fenda vertical. Feito! Suminamoto bateu palmas e sorriu. Seus clones agora estavam totalmente atualizados. Uma passagem foi construída do lado de fora da árvore osso branco. Originalmente, ele não havia planejado construir nada. Isso mudou no dia em que ele saiu do domínio do santuário e quase esbarrou em Rico Amanai, que havia pressionado o rosto contra o tronco da árvore. Ela estava bisbilhotando, claramente tramando sabe-se lá o quê. Como a árvore osso branco raramente monitorava o mundo exterior, e os 2 clones lá dentro estavam ocupados transformando o domínio. Eles não notaram sua presença a tempo. E como ela não carregava malícia nem emoções negativas, o clone da árvore osso branco simplesmente a ignorou. Embora a árvore fosse quase imune a danos, Suminamoto ainda deixou um clone estacionado no domínio do santuário para protegê-la. Ele saiu do corredor. Embora a árvore osso branco permanecesse exuberante e cheia, o ambiente ao redor mostrava claramente que era inverno. O ar frio, a vida murchando, fazendo a área parecer ainda mais mística. O ano novo estava chegando. O jovem de 16 anos se espreguiçou, suas juntas estalando ruidosamente. Era hora de voltar para casa. O senhor e a senhora Minamoto já haviam enviado várias mensagens pedindo que ele retornasse, para ajudar na limpeza de fim de ano e para visitar o santuário para receber as bênçãos no dia de ano novo. Era uma das raras ocasiões em que a família podia se reunir, e ele foi um dos últimos a retornar. Os superiores não ficaram nada felizes com isso. Com a situação da barreira da escola de feitiçaria em andamento, eles não estavam exatamente animados com a partida dele. Voltar para casa no ano novo seria realmente mais importante do que a segurança de todo mundo do Jujutsu? Suminamoto não se importou. Eles não sabiam que a árvore osso branco era seu clone. Depois de reabsorver os outros, só a árvore tinha força de grau especial. Para alguém como ele, aqueles velhos poderiam ser abatidos como moscas com um único galho. Ele não tinha intenção de se explicar. Quando os superiores perceberam que ele havia ido embora, ele já estava na estação de trem. Ele enviou uma mensagem no chat do grupo para avisar a todos, mas só então percebeu que a maioria deles já havia começado as férias.
Riko Amanai respondeu com uma foto dela fazendo compras com Misato Kuroi. Shiko Mishima fez uma videochamada para ele, com as mãos cobertas de farinha enquanto sovava massa. Duas meninas puxavam sua blusa de cada lado, olhando para cima e cantando Nei-san, Nei-san sem parar. O patriarca do clã Gojo enviou uma selfie sentado na cabeceira da sala, ladeado por duas fileiras de membros ajoelhados do clã. O clima parecia sombrio, como se estivessem imersos em uma séria discussão familiar. Mas a foto foi claramente tirada de um ângulo de selfie. Você pode imaginar a cena. Enquanto o clã estava no meio da reunião, o chefe do clã de repente se virou, pegou o telefone, deu um sorriso largo, fez um sinal de paz e talvez até gritou X. Aposto que ele se divertiu muito. Ah, é verdade, ele provavelmente já tinha mexido no celular antes disso. Sem problema. Suguru Geto respondeu com uma foto sorridente dele e dos pais. Desde o incidente com Aragami, ele queria muito visitá-los novamente. Outros no grupo também deram suas respostas. Em momentos como esses, a linha entre feiticeiros e pessoas comuns ficou um pouco mais tênue, e até mesmo a atividade de espíritos amaldiçoados diminuiu. Nesse tipo de atmosfera calorosa e familiar, a maioria das pessoas se manteve otimista. Quando todos retornaram ao colégio de feitiçaria após o intervalo, seus estados emocionais já haviam se recuperado em grande parte. Os meses seguintes ao Ano Novo foram uma calmaria para os espíritos amaldiçoados, calmos e sem incidentes. Em pouco tempo, já era maio de 2007. Chegou mais um dia de orientação na escola de feitiçaria. Desta vez, apenas um novo aluno se matriculou, Kiyotaka Ijishi. O Taimi, que estava no quarto ano, acabará de se formar. Com um aluno chegando e outro saindo, os números mal se mantiveram equilibrados, evitando a situação constrangedora de o colégio de feitiçaria entrar em crescimento negativo. Vale ressaltar que Kiyotaka Ijishi era um jovem de óculos e um tanto tímido. Assim que se familiarizou com o grupo, passou a ser alvo de provocações frequentes, geralmente lideradas por Satoru Gojo e Riko Amanai. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.